boa tarde. Espero que estejam todos bem. Me pediram para fazer uma correção do Enem de ontem, né, da área de biologia. Então eu vou fazer aqui para vocês um apanhado geral aqui. Eu peguei a prova verde, mas eu vou falar quais são as questões, assim fica mais fácil de acompanhar essa correção, tá? A primeira questão na prova verde de biologia é a questão 91, que é aquela que fala sobre o cerrado e a Amazônia das cobras, da cobra coral verdadeira e a cobra coral falsa, né? Nessa questão eles estão perguntando qual é a vantagem, né, da cobra coral falsa ter essa coloração parecida com a da coral verdadeira. Aqui nessa questão a resposta seria para reduzir a possibilidade de sofrer predação, porque um animal, um predador, ele vai ficar com medo achando que é uma coral verdadeira, que pode levar uma picada, né, e fica envenenado, então ele acaba fugindo da predação, né? Então essa daqui é a resposta na questão, nessa questão é a resposta D, reduz a possibilidade de sofrerem predação, né? Depois a outra questão, que é a 92 na prova verde, fala sobre os exoesqueletos dos crustáceos, que são artrópodos. A gente sabe que todos os artrópodos possuem um exoesqueleto quitinoso, e esse exoesqueleto, ele vai ter, inclusive nos crustáceos, ele vai ser impregnado, assim, além da quitina, ele vai ter sais de cálcio, que dá uma maior resistência para o animal. Só que o exoesqueleto não cresce junto com o animal. Então, como o artrópodo ele precisa crescer o corpo dele, ele precisa trocar de exoesqueleto periodicamente. Então, ele sofre o que a gente chama de muda a partir de um estímulo hormonal, né, o hormônio equidizona, que vai levar ele a produzir um novo exoesqueleto. Então ele deixa o esqueleto antigo e fica com um novo esqueleto. Então essa aqui é uma questão, então a resposta é D, o exoesqueleto ele vai ser substituído por meio de mudas que ocorrem periodicamente. Inclusive o crescimento do artrópodo ele é um crescimento em saltos, porque ele não pode crescer de uma vez, não é uma linha reta, ele vai crescendo em saltos para poder produzir o exoesqueleto dele. A questão 93 é a que fala sobre o daltonismo, né? Então, veja aí na sua prova qual é a questão, né? Que é aquela que fala sobre o daltonismo. Então, fala assim, que uma mulher, um homem que não tem não é daltônico, e é casado com uma mulher também que não é daltônica, mas que ela é portadora do gene para daltonismo. Então a gente sabe que o daltonismo ele é recessivo, mas como ela é um gene ligado ao cromossomo X, na mulher, para ela ser daltônica, ela precisa ser XDzinho, XDzinho. Enquanto que o homem, se ele tiver só um XDzinho, ele já vai ser daltônico. Então, para uma mulher que tem o gene para o daltonismo, ela é XDzão, XDzinho. E o homem, para não ser daltônico, ele tem que ser XDzão, Y. Se ele for XDzinho, Y, ele já vai ser daltônico. Nessa questão aqui, eles falam dos heredogramas, que eles fizeram um estudo para saber quais as possibilidades de eles terem filhos daltônicos. E aqui a resposta correta seria a letra B, onde a mulher com essa bolinha vermelhinha no meio diz que ela é heterozigota, ela é XDzão, XDzinho, e o homem é XDzão, Y. E a possibilidade, eles podem ter uma filha mulher sem o gene para daltonismo, porque ela vai ter o XDzão da mãe e o XDzão do pai. Ela pode ter o XDzinho da mãe e o XDzão do pai, então ela vai ser portadora do gene, mas ela não é daltônica. Ou eles podem ter um filho XDzão Y, o Y vem do pai e o XDzão da mãe, é um filho sem daltonismo.
e eles podem ter um filho que tenha o XDzinho da mãe e o Y do pai, aí vai ser um filho daltônico, um menino daltônico. Tá? Então, essa é a resposta correta. Depois, a outra questão é a questão 94, que fala do microplástico. Essa questão aqui, ela envolve um pouquinho também de química, né? E a resposta correta em animais vertebrados, essa associação dos poluentes será preferencialmente acumulada no tecido adiposo, porque é um tecido que não tem polaridade e são pesticidas, está falando lá que são pesticidas lipossolúveis, então ele se dissolve somente no lipídio, então ele é o tecido adiposo que vai transportar esse microplástico. Depois a questão 96 também é uma questão de biologia, que fala sobre. Deixa eu lembrar qual que é a pergunta. Com base em testes realizados em ratos. Conclui-se que os compostos nitrosos são substâncias mutagênicas, ou seja, produzem mutações nas células e possivelmente câncer. Esses compostos podem ser obtidos pela reação entre o nitrito de sódio, que é um conservante adicionado às carnes, e o ácido clorídrico. O ácido nitroso produzido irá reagir com compostos nitrogenados como as aminas, dando origem aos compostos nitrosos. Em qual órgão esse processo será iniciado? Bom, aqui está falando que é um composto nitrogenado, então é uma proteína. Né? Se é proteína, a proteína ela começa a digestão no estômago, a letra E. E além de tudo também fala que é o ácido clorídrico, né? Quando age o ácido clorídrico que vai haver a reação, a gente encontra o ácido clorídrico no estômago, porque o pH do estômago é um pH ácido, e para esse pH ácido as glândulas, a mucosa do estômago produzem o ácido clorídrico para poder ficar mais ácido. Tá? Na questão 97, que fala dos sistemas agroflorestais. Esses sistemas agroflorestais, está falando que eles se alinham com interesses econômicos aos ecológicos. Esses sistemas podem ser usados na recuperação ambiental de áreas degradadas que se tornam pouco produtivas, como as utilizadas por muito tempo para a pastagem. Para isso, num primeiro momento, as árvores nativas são plantadas em conjunto com culturas agrícolas anuais, como feijão, mandioca, milho, abóbora, que geram renda para os proprietários da terra e incentivam a manutenção do sistema. Em um segundo momento, são introduzidas outras espécies, como trepadeiras, arbustos, de acordo com o arranjo espacial e o temporal pré-estabelecido. Nesse processo ocorrerão mudanças graduais na estrutura da composição das comunidades vegetais ao longo do tempo, que culminarão no aumento da diversidade do ambiente. O conjunto dessas mudanças graduais é análogo ao processo natural que ocorre durante o período de aumento populacional, né, que é a sucessão ecológica. A sucessão ecológica é você começa um terreno, uma região começa normalmente com líquens, depois vem as pequenas plantinhas, que são os musgos, aí depois começam a vir os arbustos e assim por diante até chegar no reflorestamento, em plantas maiores. Né? Então, aqui seria a letra B, sucessão ecológica. Aqui das fibras musculares está falando, né, que as fibras vermelhas apresentam muitas mitocôndrias e são bem supridas de vasos sanguíneos, ou seja, tem bastante oxigenação, aguenta bastante tempo de atividade física. Já as fibras brancas, elas têm poucas mitocôndrias e recebem menos sangue, ou seja, elas têm uma quantidade de oxigênio pequena, então ela aguenta exercícios mais rápidos, que você não precise ficar tanto tempo. O único aqui que vai levar menos tempo para você, que vai utilizar o oxigênio, é o salto em altura, né? Que vai pular e já vai usar as fibras brancas aí em relação às vermelhas, é o que eles vão ter vantagem nas fibras brancas. Depois, deixa eu ver aqui.
Aí é química. Aqui, de uma agricultura com intenção de comercializar o milho recém-colhido, testou uma forma de preservar o sabor adocicado do seu produto. O melhor resultado foi obtido quando ele imergiu as espigas em água fervendo durante alguns minutos e em seguida em água gelada. Com esse procedimento, parte da glicose do milho não foi transformada em amido, mantendo seu sabor adocicado. A gente sabe que existe uma enzima que tem essa função de fazer com que a glicose ela vá se juntando, formando o amido. Né? Glicose, que são moléculas menorzinhas, elas vão se juntando, formando o amido que não tem o sabor adocicado. Né? Para que isso aconteça, precisa de uma enzima. Se essa enzima não estiver presente, ela não vai acontecer esse processo, não vai formar o amido e aí vai continuar com sabor doce. Tá? O que faz a enzima parar de agir é a temperatura. Então, um aumento da temperatura, uma queda na temperatura, vai levar a uma desnaturação da proteína. A enzima, uma proteína, ela perde a função. E aí a gente não vai ter o processo acontecendo. Então, a resposta correta é a desnaturação enzimática pela alta temperatura, é a letra A. Depois, 102. A 102 também de biologia. Então, é aquela que tem a urbanização, ausência de saneamento básico, contaminação da água, redução da biodiversidade aquática e riscos para a saúde humana. E aí pergunta, né, como que a urbanização está causando os riscos para a saúde humana? Aqui, nessa partezinha que a gente vê que a contaminação da água reduz a biodiversidade aquática, a gente vai ter uma diminuição da população dos predadores aquáticos. Se eu tenho uma queda nos predadores, eu vou ter um aumento dos vetores, né? E aí você tem um aumento dos vetores, os mosquitos no caso, aí a gente tem um aumento das doenças lá que são chamadas arbovírus. Arbovírus são aquelas doenças que são transmitidas por um artrópodo. Tá? Então, no caso, o inseto. Então, a chikungunya, a dengue, a zika, elas são transmitidas pelo Aedes aegypti, que é um mosquito. Uma doença. Essas são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, aqui seria a letra D, diminuindo a população de predadores aquáticos. Então, aconteceu a diminuição dos predadores, eles têm menos predadores para se alimentar dos insetos, no caso do mosquito Aedes aegypti, né, no caso da zika, da chikungunya e da dengue. Então, por isso que a urbanização acaba reduzindo essa biodiversidade aquática, diminui os predadores dos insetos. Essa é a resposta também. Deixa eu ver qual outra aqui. Do metabolismo dos procariontes. Essa daqui é a questão que faz relação, né? Em qual número dessas reações a gente vai ter a relação da transformação dos procariontes, em qual etapa numerada ocorre a transformação de redução, né? Como o que ocorre com os procariontes nitrificantes. A gente vê que ali nos nitrificantes é a transformação do nitrogênio, né, do NH3, que é a amônia, em nitritos e nitratos, que aí você vai ter a oxidação, vai ter o NO2 e NO3. Então, a mesma reação ocorre aqui na 5, que os procariontes decompositores convertem o carbono fixado em gás carbônico, em CO2, então está colocando oxigênio também. Então, é uma reação, é a letra E, né, que é a número 5. Depois, outra que é de biologia, deixa eu achar aqui, que agora tem menos aqui. Deixa eu ver. A questão 107, né, que fala do senso comum, na química a expressão compostos orgânicos tem um histórico e tal. Isso aqui é mais química do que biologia, mas a biologia também estuda, porque a gente define química orgânica como aquela que estuda os compostos de carbono, né, que é a letra E, né, contém o carbono como elemento principal, é o estudo da química orgânica. Essa é muito simples, né, muito fácil. A questão 108, que é aquela
da árvore filogenética, que eu falo tanto para os meus alunos, né? Da árvore filogenética. Aqui, qual é a característica que a gente vai encontrar nos marsupiais e nos placentários que não existe nos monotrematas, né? A resposta correta é a diminuição da vesícula vitelínica associada ao desenvolvimento da lactação. Então, são animais que vão amamentar os filhotes, né? Então, eles vão ter o ovo com menos vitelo, porque o filhote ele cresce dentro do organismo materno. São animais vivíparos, então esses animais eles crescem dentro, então não precisa de um ovo com vitelo, com a vesícula vitelínica ela vai ser diminuída, não vai ser necessária, porque eles recebem alimento do organismo materno. Deixa eu ver o que mais. Acho que. Tem isso aqui também. Da biotecnologia, a clonagem gênica em procariotos fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rápida e econômica. Para a produção dos hormônios, enzimas e proteínas de resistência a drogas, uma variação da técnica da reação da técnica de cadeia de polimerase, que é o PCR, né? Utiliza a enzima transcriptase reversa, que utiliza moléculas de DNA complementares às fitas de RNA. Nesse contexto, a técnica ela vai usar para detectar os genes que são expressos, né? Porque precisa expressar, o gene precisa expressar uma proteína, a formação de uma proteína para poder ser utilizado. Então, essa aqui é a letra A também. Vamos ver o que mais. Tem aquela da ameba também. Essa aqui é mais química do que biologia, a da árvore aí. Aqui. A questão 127, que fala sobre as indústrias farmacêuticas, né? Então tá falando das vacinas. Esse aqui todo mundo sabe, né? Pelo amor de Deus. A vacina ela induz a produção de anticorpos específicos contra um vírus. Quando você coloca a vacina, você está colocando um vírus inativo ou um vírus parecido que vai estimular o seu organismo a produzir os anticorpos contra aquele vírus. Aí quando você tiver contato novamente com aquele vírus ou com aquele agente infeccioso, os seus anticorpos já vão estar prontos e você vai conseguir atacar, né, o seu organismo ele vai atacar aquele vírus, então você pode até ficar doente, mas a sua imunidade vai estar maior porque você vai conseguir reagir melhor àquele agente infeccioso. No caso, o vírus. Aqui, então, na letra A, a produção de anticorpos específicos contra o vírus como a vacina age, né? Essa 132 aqui, eu ouvi alguns professores falando que a resposta era a membrana plasmática, mas eu não concordo muito não, porque eu acho que o que acontece aqui é aquela do ameba, sabe? A ameba que ela tem os pseudópodos, tal, o que leva ela a produzir os pseudópodos, na verdade, são os microtúbulos, que tem a actina, e essa actina faz com que os microtúbulos se formem e ela consiga produzir os pseudópodos, esticar a membrana plasmática. Então, aqui, eu acho que são os microfilamentos, que são os microtúbulos, mas eu vi alguns professores falando que foi a membrana plasmática. Eu acho que são os microfilamentos, que fazem com que ela estique e produza os pseudópodos que são feitos pela membrana plasmática. Mas aí, não sei se vai se considerar aí as duas. A questão número 134, que é a do sapinho, né? Do Brooklyn, lá, né? Moradores do Brooklyn, no bairro de São Paulo, perdem o sono com um alto, consistente e estridente barulho causado pelos anuros, né? Que são anfíbios, né? Que são uma classe dos anfíbios. E eles emitem esse som, os anfíbios emitem esse som para chamar a atenção da fêmea. O macho, ele produz esse som para o acasalamento, tá? Então é a letra E, eles atraem as fêmeas para o acasalamento. Uma questão bem bonitinha, singela, né? E acho que é isso. Acho que não tem mais nenhuma de biologia, não. São só essas mesmo. Essa daqui, de química. São só essas mesmo de biologia. Então,
com isso, espero que vocês tenham se saído bem aí, que tenham ido bem na prova, todos os alunos, os meus queridos alunos do terceiro médio, né? E que todos tenham se saído bem. Que a prova não estava difícil, pelo menos a parte de biologia não estava difícil, mas precisava prestar atenção em detalhezinhos assim para poder se sair bem, tá? Um beijo para todos e bom vestibular, que ainda tem vestibular agora pela frente, né? Um beijo.